família da Natação Criativa, quero agradecer mais uma vez a sua presença que acompanha o nosso podcast. 2023 foram 110 episódios e agora a gente começa 2024 com o pé direito. E tem uma pessoa muito especial aqui ao meu lado, que rodou o Brasil, rodou o mundo, teve nos Estados Unidos. Alexandre Diani, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço, Renato, um ótimo ano para nós. E é uma honra e um prazer estar aqui conversando daquilo que a gente tanto ama, que é natação. E hoje vamos falar que a natação vai além da técnica. Vamos falar das relações humanas, o quanto isso é importante nas aulas, nos treinos. Mas antes de começar esse bate-papo, quero agradecer os nossos parceiros. Agradecer a Sobrasa, novo parceiro aí em 2024, apoiando esse sonho. Plataforma Educar, com mais de 200 cursos para você, profissional de educação física, te auxiliar na sua capacitação. Aplicativo da SwimTrack, para você fazer avaliação, monitoramento, chamada, enviar vídeo para o seu aluno. Academia CPN, com mais de 9 unidades aí por São Paulo, para poder trazer a comodidade para você em um ambiente familiar. E a Flote, materiais esportivos da natação, que auxiliam as nossas aulas, deixam elas mais motivantes, lúdicas e às vezes até mais fortes. E Alexandre Diani, para o público aí que não te conhece, me conta, como você chegou na natação? Como foi esse gosto aí? Na verdade, eu sou de São Bernardo do Campo, ABC. Eu aprendi a nadar numa academia em São Paulo, que hoje não existe mais. E eu lembro que o que me chamou a atenção e que me cativou muito era o final da aula, que o professor colocava vários cascalhos no fundo da piscina e a gente tinha que mergulhar para pegar aquilo. E aquilo foi uma coisa que despertou assim o ambiente, o meio líquido, começou a fazer parte fundamental da minha vida, acho que foi exatamente nesse momento aí. E a tranquilidade de estar ali embaixo da água, né? O silêncio, uma coisa que sempre me cativou muito. Depois disso, na época, né? Eu sou uma pessoa de 55 anos e tinha um francês aí muito famoso, Jacques Cousteau, né? Um oceanógrafo. E eu sempre, pela tranquilidade embaixo da água, eu sempre gostei de mergulhar. Meu pai também, uma pessoa que adorava, a gente tem uma casa na praia e meu pai sempre comprou máscara, snorkel, pé de pato, para manter a gente de boca fechada, respirando e embaixo da água. Somos em 3 irmãos. E aí surgiu o gosto e eu fui atleta de natação por muitos anos, mas eu quis ir para o lado da oceanografia. Comecei biologia, mas logo no começo ali, quando entrou botânica na parada ali, eu vi que a coisa não era para mim. Saí da biologia e fui para educação física. E aí já pensando realmente em ser professor, treinador de natação. Enfim, basicamente foi isso que me levou. Mas o que realmente me fez de bate-pronto, sair da biologia e ir para a natação, foi muito do que eu tive com os professores e treinadores com quem eu tive o prazer de conviver ali e passar mais de 15 anos treinando, né? Então, eles foram os grandes responsáveis pela essa transição do Indiani nadador para o Indiani treinador. E mais educador, né, eu diria. Se a gente pegar os grandes livros, as grandes bíblias, né, que todos os técnicos, professores têm, a grande maioria fala muito de técnica de natação, né? Então, acredita-se que a gente entendendo o que é técnica, qual que é a técnica do crawl, qual que é a técnica do costas, a gente consegue repassar isso na borda da piscina. Só que a gente também tem que levar em consideração que tem um atleta, um nadador ali. Você não percebe que às vezes a gente fica muito na parte da técnica e esquece o nadador e a parte emocional, relações ali na piscina? Eu diria o seguinte, você falou da técnica. Então, assim, hoje, pelo que eu vejo, é uma questão que me entristece muito, porque eu vejo a natação com muitos nadadores, muitos atletas nadando tecnicamente mal, né? Então, essa questão já da atenção à técnica, a gente vê que ela já está um pouco de lado.
Segunda questão, que eu acho que para mim é o que mais está sendo focado, é a parte fisiológica do trabalho. E por último vem a questão que, na minha opinião, é a primordial, é a que vem ali puxando tudo, que é a questão emocional. De entender que ali tem um ser humano em desenvolvimento, principalmente dependendo da faixa etária, que ele depende de questões do dia a dia para estar ali bem, para estar ali tranquilo. Então, realmente, hoje, a natação, por todas as questões, por toda, enfim, por toda a vida que a gente vem levando, a questão emocional, a questão do ser humano, na minha opinião, né, opinião indiane, ela teria que ser colocada em primeiro lugar. E é a que dá mais trabalho, mas é a que mais me fascina. E aí o pessoal que está aí do outro lado já está coçando ali, mas e aí? Como eu vou fazer isso no dia a dia? Como ter esse olhar humano durante as aulas e treinos da natação? A primeira coisa, você tem que criar, isso é uma... Você tem que criar um canal de conexão com essa pessoa, com esse ser humano que está chegando ali para você. Eu acho que entre conversas, né, você começa a perceber o que atrai, o que gosta, o que não gosta, qual é a maneira que faz as coisas, qual é o relacionamento que existe entre os pais e aquele humano ali, aquele serzinho em desenvolvimento. E aí você vai criando laços. E em cima desses laços é onde você vai acrescentando o treinamento, a parte fisiológica, a parte técnica. E eu acredito que é nesse momento que a coisa começa a fluir e a ficar muito fácil e muito mais prazerosa para os dois lados, né? Porque eu acho que assim... Eles têm que ter prazer, mas a gente principalmente também tem que ter prazer em estar ali fazendo o que a gente faz, né? Dia após dia, semana após semana, anos, né? Em cima disso, eu já tô esse ano completo 35 anos na borda da piscina. Então, se você não tiver essa paixão, algo que te move, que te faz querer voltar no dia seguinte, não acontece. Isso principalmente para eles, né? Que ficam ali dentro da água por horas, né? E você falar desse retorno no dia seguinte, tem um estudo feito pela metodologia Gustavo Borges, falando dos alunos que saem da iniciação para o aperfeiçoamento. Ali a gente perdeu, na época, 32 mil alunos, por volta de 70%. Então, a criança aprendeu a nadar os 4 nados, a gente está tendo uma evasão muito grande, que aí é o que você falou. Então, ter esse olhar mais humano para atrair esses jovens aí para dentro da piscina. Mas, ao mesmo tempo que você cria esse ambiente acolhedor, a gente também começa a gerar conflitos, porque tem várias pessoas, várias personalidades. Como deixar esse ambiente mais produtivo e também evitar esses conflitos ou amenizar esses conflitos? Na verdade, eu tenho uma palavra que acho que define muito bem isso aí. Eu acho que é o respeito. Todos os nossos relacionamentos, seja dentro de casa, entre nós, da família, entre amigos e principalmente com eles, tudo tem que ser baseado no respeito. O respeito, ele é o que vai suportar e ele é o que vai sustentar tudo ali. Conflitos vão existir, diferenças todos nós temos, ninguém é igual a ninguém, mas se tudo for pautado em cima do respeito, eu acredito que a gente minimiza bastante qualquer tipo de problema mais sério. E em segundo, eu sou uma pessoa que eu primo e eu prezo muito o coletivo. Né? Todo mundo fala assim, a natação é o esporte coletivo, individual mais coletivo que existe. E é verdade. O seu companheiro de treino, o seu companheiro de equipe é a pessoa com quem você convive ali horas do dia, com quem você vai viajar, mais para frente com quem você vai dividir um quarto, com quem você vai sentar ao lado de uma mesa para fazer uma refeição. Então, isso é uma coisa que é maravilhosa. Se houver respeito e se entender que existe uma dinâmica. Cada um tem a sua dinâmica, cada um tem a sua educação, cada um tem a sua formação. E se a gente respeitar isso, se a gente entender isso,
tudo fica mais leve e tudo fica mais prazeroso. Então essa não é receita, pessoal, não existe receita. Essa é a minha maneira de lidar, é a maneira que eu acredito ser a mais interessante e eu venho colhendo bons frutos aí já há alguns anos pautado nisso. Você falou bem, né? Então é um esporte individual, mas que preza muito o coletivo. Só que tem uma coisa muito estranha, né? 80% do tempo a gente tá com a cabeça na água, pensando na nossa evolução, porque você tá evoluindo com você mesmo. Cada vez você querendo diminuir o seu próprio tempo, você ser melhor do que você foi um dia anterior. E você tem alguma estratégia, algumas estratégias durante treinos, aulas, para você formar esse coletivo? É muito colocar um avaliando o outro, né? O elogio, o tempo é o que pauta, né? O tempo, enfim, não tem jeito. O tempo ali, você tocou na parede, aparece, foi bom, foi médio, foi ruim, mas em cima disso, eu tenho uma estratégia com eles que é a seguinte: quando você bateu a mão na parede e você visualizou o seu tempo, independente de qual foi aquele tempo, né? Porque o tempo em si é uma coisa absoluta, mas tem muita coisa por trás. E é o por trás que eu acho que é o fascinante, é o que me interessa. Então eu falo de sair do momento que você sai da piscina e caminha até vir falar comigo, a gente tem que começar a conversa com uma coisa positiva. E depois a gente vai para o resto. O tempo, o resultado pode ter sido o pior possível, mas você tem essa distância da sua raia até a minha pessoa para encontrar uma palavra positiva ou uma frase positiva para a gente começar a nossa conversa e daí caminhar para onde tem que caminhar, né? Para os pontos que precisam ser melhorados, ou precisa demandar uma atenção um pouco maior, mas eu pauto muito nisso, né? Começar de uma forma positiva. E essa positividade é uma coisa que contagia, que contamina e faz com que o ambiente fique mais leve, mais prazeroso aí para todo mundo, né? Para eles e para mim. E caminhando na construção desse olhar mais humano, então a gente teve a construção do treino, a construção do coletivo, mas é como se você passar isso para o atleta. Ele tem um olhar mais humano para ele, tem uma autoconsciência das suas fraquezas, do que ele consegue produzir forte, quais são as fortalezas dele, as suas potencialidades. Como você criar essa consciência no atleta? Isso é um trabalho, né? Isso é um trabalho que demanda, não é da noite para o dia, né? O autoconhecimento, eu com 55 anos, eu continuo me descobrindo, né? E quiçá essa garotada eu lido hoje com 13, 14 anos, né? Nesse turbilhão todo de emoções, turbilhão hormonal, enfim. Mas é você ser insistente, é você diariamente estar colocando, estar fazendo essas colocações, e não tem jeito. As pessoas falam assim, nossa, você tem que ficar repetindo. Sim, você tem que repetir quantas vezes forem necessárias. E quando você achar que você repetiu o necessário, saiba que ainda vai faltar muito para chegar em algum lugar. Então, assim, é insistência. É repetição. Por quê? Partindo do princípio da repetição, a melhora, o aperfeiçoamento, o aprimoramento, ele é pautado em repetição. Né? E o falar, o construir, é como se a gente fosse pregar, né? É como se a gente fosse rezar uma missa todo dia ali. E é exatamente isso. Você tem que ser repetitivo de forma assertiva, né? A estratégia é pautada na personalidade, enfim, do jeito de cada um. E aí a gente volta lá no início, que é você tem que conhecer com quem você está trabalhando. E conhecer de forma individual. E essa formação de aluno, formação de atleta é praticamente uma formação de um filho, né? É um tijolinho, cada dia ali você construindo, até formar ali o cidadão.
E aí a gente falando muito desse lado humano, esse lado mental, quanto você consegue, se conseguir se colocar em porcentagem, o quanto é importante ali numa prova final a parte mental? Você falou da parte fisiológica, da parte da técnica, mas e o mental? Quanto conta ali na prova, no dia propriamente dito? Eu sou suspeito, né? Eu sou casado com uma psicóloga do esporte e isso também é uma coisa que ajuda muito, né? Muito, muito bom. A gente tem né, um casamento, uma parceria muito positiva em cima disso, mas eu acho que ali na hora H é 100%. Né? É 100%. Eu já tive algumas diferenças, né? Achei que às vezes era 70-30, 60-40, mas hoje eu acho que 100%. Por quê? Porque o corpo, ele vem sendo preparado no dia a dia. Eles se preparam, né? Mesmo com falta, mesmo ficando doente, mas o corpo está sendo preparado no dia a dia. Aquilo não tem como não acontecer. Né? Agora, mentalmente, você usou uma palavra que para mim ela é fundamental, que é a construção, né? A construção é algo artesanal, né? É algo que você vai ali lapidando, fazendo no dia a dia. Então isso é uma coisa que é demorada. E assim, por ser demorada, você tem que estar ali no dia a dia sempre, sempre, sempre. Voltando na questão anterior. Insistência, persistência, consistência, né? E não tem jeito. Às vezes, tirar da água e conversar enquanto o treino está acontecendo. Várias vezes tem atletas que não começam o treino junto com a equipe, eu prefiro segurar. E eu tenho uma coisa que eu faço muito, que é chegar muito antes de qualquer atleta. Eu gosto de chegar e vê-los chegando, porque um olho no olho, uma maneira de carregar a mochila, a bolsa de material, a maneira com que coloca, você consegue dali já tirar alguma noção de como ele vai performar no dia de treino ali, se vai ser uma coisa mais ou menos, e muito você já detecta, fala assim, alguma coisa ali está acontecendo. E aí aquela puxadinha de lado, fala assim, ei, tá tudo bem? Você quer conversar? E muitas das vezes, né, por essa proximidade, por esse laço que a gente vai construindo, muitos falam assim, queria conversar. Eu falei, não, então tudo bem, espera aí, deixa todo mundo começar e a gente conversa e depois você cai na água. E já teve atletas que não treinaram, de tanto que a gente conversou, que eu falei, tá bom, pode ir para casa hoje, amanhã você volta e tá tudo certo. Então eu acho que é isso, né? Muito se fixa no treinar, no fisiológico, na técnica, uma virada mais rápida, uma saída mais encaixada. Mas como é que tá essa cabeça? Como é que tá esse ser humano, né? Como é que tá esse turbilhão de emoções ali dentro para receber toda essa informação adicional? Tá legal, não tá legal, tá aberto, não tá aberto. Então, por isso que eu acho que essa conexão ela se faz tão necessária e ela é tão importante para o dia a dia fluir. Já teve um dia aí presente nessa mesma cadeira, o Nicolas Santos, um dos maiores campeões mundiais aí, né? Ficou 3 centésimos do recorde de 50 metros. E ele teve uma fala que eu achei muito interessante que eu guardei, que eu fiz essa mesma pergunta para ele. E ele falou, a técnica é até um dia antes. Ali eu treinei a técnica. No dia da competição é o mental. Se eu não estiver bem mentalmente, não vou usar a técnica que eu treinei tanto, que já está automatizada. Porque eu cheguei no dia, não vou fazer diferente do que eu fiz nos treinos. Mas eu tenho que estar mentalmente muito bem. Então ele também falou, a prova é 100% mental. E a preocupação com esse mental. A gente ter esse olhar mental. O Gabriel dos Santos também esteve aqui sentado, também falou da importância, ele está até estudando psicologia, né? Então, a importância dessa parte mental no dia a dia do atleta, essa dificuldade. E a gente consegue isso nos treinos, né? Então, às vezes, é melhor você conversar do que um treino, né? Do que ele cair na água e não tá bem. E o Gabriel também, um dia ele comentou aqui que ele, na vida de um atleta, tem mais derrotas do que vitórias. Muito o mais. mais difícil são esses momentos de derrota. E como técnico, lidar com essas frustrações e passar isso para os atletas superarem? Bom, primeira coisa
Eu já uso aquela questão do terminou a prova, você tem que procurar algo... A gente tem que começar uma conversa por algo positivo. Mesmo tendo sido a pior prova da sua vida, você tem que encontrar algo positivo naquilo. Te vira. Né? Que você usa, né? A natação criativa, eu uso a natação criativa e a natação inteligente. Você tem que educar o seu atleta, ele tem que saber o que ele está fazendo no dia a dia. Ele tem que entender o que é um ritmo de prova, qual que é a diferença de ritmo de prova e de estratégia de prova. Né? Então, por quê? Poxa, quando ele começa a dominar o que você está falando para ele ali, ele já tem um poder de assumir mais responsabilidades no momento da prova, né? No momento que ele vai nadar, que ele vai competir. Porque ele sabe o que é estratégia, ele treinou a estratégia de prova, ele treinou a divisão de prova, né? Ele treinou as outras questões fisiológicas e técnicas, né? De fundamento, saída, virada, enfim. Então, assim, a frustração faz parte. E a frustração, ela vai aparecer muito mais, ela vai bater muito mais na porta do que o sucesso, a vitória, a alegria. Mas é mostrar para eles que é ali que a gente está construindo o sucesso, que é ali que a gente está construindo o objetivo, a meta, onde ele quer chegar, o que ele estipulou. E isso também é uma coisa que, para mim, é fundamental para o meu papel. Né? Na conversa, qual é o seu objetivo? Qual a sua meta? E existem alguns que têm algumas metas e alguns objetivos um tanto quanto ousados. E aí não é você, né, chegar e falar assim, você tá louco? Você acha que você vai... Não é, pelo amor de Deus, não é isso. Não é isso. É assim, é trazê-los para a realidade. É trazê-los para a realidade. Eu acredito que você pode chegar aonde você quer chegar, mas não nesse tempo que você estipulou. Vamos tentar jogar isso mais para frente e criar realmente objetivos de curto, médio e longo prazo. Traçar essa linha do tempo que hoje a coisa está acelerada e que a gente vai conversar a respeito disso, né? Eu detesto o termo, na minha época. Não tem na minha época, a gente está vivendo hoje. Essa é a minha época. Eu vivi algumas coisas, mas a minha época é aqui ou agora. E o aqui ou agora está mostrando que cada vez mais a gente está, né, preso nisso aqui, preso no celular, e ao imediatismo, e mostrar para eles que assim, o que a gente está fazendo não é em 1 ou 2 cliques que vai aparecer. Talvez você tenha que dar 100 cliques, 200 cliques, 300 cliques, ou muito mais cliques. Mas que a hora que chegar vai ser maravilhoso. Só que é aquele negócio. Aproveita a jornada. Que é na jornada que você vai aprender de fato. E tudo isso que a gente está construindo, frustração, eu falo muito para eles, eu falo assim, pessoal, vocês acham que na vida, né, na vida adulta de vocês, ou na vida que vocês estão construindo aí, vocês vão ter de cara o emprego dos sonhos, o salário do... Não, pessoal, não. Não é assim que funciona. Gente que você vai ter que lidar, que não pensa igual, que não compactua da mesma ideia, que não te agrada, que não tem conexão, não dá liga. Isso é o tempo inteiro, o dia inteiro, a todo lugar, a todo momento. E aí é onde você vai se desenvolver. É aí aonde você vai crescer. É aí aonde você vai começar a amadurecer e entender que tudo aquilo que você passou, que, né, de certa forma te trouxe decepção, te trouxe angústia, te trouxe tristeza, te frustrou, foi importante e continuará sendo importante até o fim da sua vida. Não tem jeito.
né? Como a Márcia, minha esposa, diz, ela falou assim, lide com isso, aprenda a lidar com isso. E eu falo para eles, você tem o direito de chorar, chora lá, de preferência sozinho, você não precisa chorar na frente de ninguém, eu acho que é um momento seu, né? E eu faço isso comigo mesmo, eu tenho meus momentos de frustração, de angústia, que, pô, eu não quero ver ninguém, não quero que ninguém me veja chorando, não quero que ninguém me veja triste. Então, eu vou pro meu canto, eu desago ali, eu faço o que eu tenho que fazer ali e tal, e saio, né? Tipo, saio do camarim mesmo pronto para atuar de novo, pronto para seguir. E eu acho que é isso, e a gente vai criando. E uma coisa que para mim é fundamental, e todo final de ano eu chego individualmente para cada um deles e falo assim, eu agradeço muito por tudo que você me ensinou. Eles ficam olhando, eu falo assim, se vocês soubessem o tanto que eu aprendo com vocês, ano após ano, vocês não têm ideia, vocês não podem imaginar. Eu acho que o que eu ensino para vocês é praticamente nada perto do que vocês ensinam para mim, né? E eu acho que é essa situação que para mim é o que me motiva, é o que me mantém vivo e é o que me mantém nessa energia para estar no dia seguinte e no dia seguinte e no dia seguinte, esses desafios. Então é mostrar para eles que a frustração nada mais é do que um baita de um desafio que ele vai ter que superar e voltar lá para fazer melhor. E você falou das metas, a gente estabelecer metas, e às vezes metas que a gente coloca muito altas, né? E como você chegar para esse atleta ainda novo e falar para ele, né? O Bruno Fratos, quando ele ganhou a medalha, uma frase dele que ele falou que ele resolveu que ele ia ganhar a medalha olímpica com 13 anos. Então imagina um técnico com 13 anos falar, vai, não vai, mas colocar esse processo. Então ele tem um processo até essa medalha olímpica, ele tem metas a atingir até chegar lá. Você tem que estabelecer essas metas. E falando de Bruno Fratos, como a gente lidar com essas pessoas que estão lá no auge? O atleta chegou no auge, está ganhando tudo, mas não é sempre que ele vai conseguir ganhar tudo e tem aquela pressão, porque o difícil não é chegar lá, o difícil é se manter no auge. Eu confesso que essa questão, para mim, ela é extremamente delicada, né? Uma coisa é você pegar um ser humano em formação. Outra coisa não que Bruno Fratos, um atleta nesse nível, não esteja mais em formação. Ele continua uma formação diferenciada, os itens de formação são mais específicos, mas é tentar... muito em cima de diálogo, né? Muito em cima de dividir as ideias. Por quê? Porque um atleta nesse nível, ele sabe o que ele está fazendo. Ele sabe se aquilo funciona ou não. Então, ele não vira mais uma relação... Eu tenho isso para mim. Não vira mais uma relação de treinador e atleta. Vira uma relação de trabalho onde ambos temos um objetivo e a gente tem que continuar trabalhando. Então, assim, você tem a sua liberdade para ir lá buscar informação, eu tenho a minha liberdade para ir lá e buscar informação e a gente... através das informações que nós coletarmos, vamos sentar e vamos dividir isso tudo e traçar um plano para o nosso trabalho, né? Não é dividir responsabilidades, mas é somar responsabilidades e mostrar que o processo faz parte e é construído por duas pessoas, não por uma pessoa só. Então vamos lá, a gente construiu um ambiente com um olhar mais humano, a gente construiu um ambiente em grupo, a gente fez o atleta ser autoconsciente e agora a última parte ali do eixo que é a equipe. Como você cria toda essa equipe ali, a equipe de auxiliar, biomecânico, nutricionista, psicólogo esportivo, como fazer todo mundo ter esse olhar e a equipe inteira trabalhar nesse prol? Bom, a equipe de profissionais... O que acontece? No clube lá, eu já trabalhei numa realidade diferente, onde todos todos trabalhavam sobre a mesma bandeira. Hoje a questão é diferente. Hoje, quem trabalha sobre a mesma bandeira é a comissão técnica, o biomecânico e a psicóloga.
a parte de nutrição, todos os outros, né? Fisioterapeuta, toda essa parte periférica, né? Não tá na mesma bandeira. Trabalha em prol de um atleta, mas não da mesma, não é um clube, não está no clube. Desculpa. E aí o que eu tento fazer? Geralmente, quem faz algum trabalho por fora, eu peço contato, porque daí eu vou mostrar qual é o meu planejamento, qual é a minha linha de raciocínio, o que eu estou desenvolvendo ali em determinada fase, tudo, para que essa pessoa também entenda qual é o papel dela e como ela vai poder somar em cima desse trabalho que a gente está fazendo. E aí, eu acho que nesse sentido, você, apesar da pessoa não estar sob a mesma bandeira, ela acaba abraçando essa bandeira. Por quê? Porque ela tem... eu acredito, né? Eu não tenho um atleta, eu tenho um ser humano que eu estou tentando desenvolver para se tornar um atleta. E essa pessoa também, assim, não é um paciente, é um ser humano que está tentando se alimentar melhor, que está tentando ganhar um pouco mais de força, que está tentando se fortalecer mais mentalmente. Então, baseado e pautado nisso que eu acho que a gente tem que trabalhar e que quem mudar a chave e o olhar para essa direção pode ser que tenha resultados mais satisfatórios. Vai demorar mais, tá? Vai demorar mais. O preço é o tempo. Mas você vai ter um resultado mais sólido e mais sustentável, voltando para aquela questão do adulto, do atleta já adulto, numa performance altíssima ali, que você fez isso de uma forma bem estruturada e bem embasada. Então ele vai chegar, a chance dele chegar lá em cima com uma base, com uma sustentação maior, é gigante. Eu tenho um vídeo que eu assisti seu, que é um pouquinho antes de uma prova, você cumprimentando uma aluna, né, fazendo aqueles toques lá dos jovens. Eu acho que isso é muito emblemático, que forma muito o que a gente conversou hoje, né? Então, você falar a língua desse jovem, você criar essa conexão, e cada um tem a sua conexão, né? Tem um que você vai se conectar com esporte, tem um que você vai se conectar com série. Achar essa conexão com o jovem, né? E isso é muito importante, isso é uma coisa entre eu e ela. Sim. Né? A gente tem aquele gesto ali, ela tá comigo já indo pro 3º ano, e foi no começo ali, a gente conversando e tal, e aí, brincadeiras à parte, e surgiu um toque ali antes da prova. Como outros, eu tenho uma outra maneira de abordagem, tem gente que eu não toco, tem atleta que eu não toco, tem atleta que não é muito, né, não se sente à vontade. E aí é a questão do respeito, a questão do desenvolvimento. Então, cada um é cada um. E todos ali estão somando para um bem maior, que um está nadando, o outro está torcendo, a equipe está torcendo. É o desenvolvimento, é um trabalho, é uma construção. Que é muito legal. Que é a natação ir além da técnica, né? Ter esse olhar humano, olhar individual. Cada atleta é um, né? Então, como você vai chegar em cada atleta, como você vai arrancar essa potencialidade de cada um, e cada um tem a sua maneira. Indiane, queria agradecer muito essa entrevista, formidável, e já queria te deixar um convite para uma próxima entrevista para a gente falar sobre essas características dos jovens. Então, como trabalhar isso lá na borda da piscina, você trazer essa sua experiência de mais de 3 décadas e trazer as suas estratégias. Então, quem está aí do outro lado, eu sei que está com dúvidas aí, mas como eu vou colocar isso na prática com os meus alunos, com os meus atletas? Isso na próxima entrevista, aí na 4ª entrevista de 2024, a gente vai falar. Topa? Topo. Opa. Fechou. Então, muito obrigado aí por você trazer todo esse seu conhecimento. Agradecer mais uma vez aos parceiros que fazem esse sonho virar realidade, a Sobrasa, a CPN Academia, a Flote, a Plataforma Educar e a Swing-Track. Agradecer esses parceiros que fazem esse sonho, e você que está do outro lado, que faz esse sonho virar realidade, fazendo comentário,
marcando ali na notificação para receber quando tiver um novo episódio, ou seguir o canal ali para fortalecer e trazer esses patrocinadores. E queria que você, Indiane, deixasse os seus canais. Quem quer conhecer um pouco mais sobre Indiane, quem quiser te procurar, onde que acha? Bom, me acha através do e-mail, redes sociais, né? O meu perfil no Instagram é @AlexIndiane. Meu celular, quem quiser mandar WhatsApp, fica à vontade, é 11 98 198 0088. E quem for das antigas aí quiser mandar e-mail é a.s.de Soares.indiane, com i no final, @hotmail.com. Fica à vontade. Muito obrigado pela presença, Indiane. Muito obrigado para você que acompanha a gente aí do outro lado, seja no YouTube, seja no Spotify. É mais de 300 mil seguidores ali no Instagram. Queria agradecer muito a sua presença e até a próxima entrevista. Eu que agradeço, Renato. Muito obrigado.